Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre o Bessias, meu amigo. O Bessias perdeu o visto, cara, mas olha só, pode ser muito melhor do que isso, porque não foi só o Bessias, foi o Bessias e mais 5 outras pessoas que perderam o visto. E a gente ainda não sabe o porquê que essas pessoas perderam o visto. E dependendo de por qual for o motivo, as pessoas que podem ter perdido esse visto podem ser pessoas bastante interessantes, tá? Vamos falar sobre isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Illuminati, Tupiniquim, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que semana magnífica, né? Muito magnífica essa semana. Mais notícia boa. Já falamos ao vivo mais cedo hoje sobre a mulher do Alexandre de Moraes, que entrou para a Ilha Magnitsky também. A holding patrimonial do Alexandre de Moraes, da família do Alexandre de Moraes, também entrou na Magnitsky. A coisa vai complicar para esse pessoal, vai ficar feio. Mas mais do que isso também, a gente vai falar sobre os desdobramentos disso. Eu já falei sobre isso ao vivo, né, no momento que aconteceu, mas agora eu vou fazer também um vídeo sobre a Viviane Barça de Moraes, mas vai ser outro vídeo. Esse vídeo aqui, eu vou falar sobre o visto do Bessias. O Bessias, o Jorge Messias, o advogado-geral da União, perdeu o visto dele. Mas tem mais coisa, tem mais gente nessa parada. Vamos entender aqui, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Tá aqui, ó. Os Estados Unidos revogaram o visto de Jorge Messias, advogado-geral da União. O Bessias, do papel, vocês lembram do papel do Bessias? Disse uma fonte ligada do governo americano à agência de notícias Reuters. A CNN entrou em contato com a Advocacia Geral da União para comentários e aguarda a resposta. A CNN apurou que ainda não houve comunicação oficial do governo americano sobre a revogação do visto. Então, duas coisas. O governo americano, ele não fala quem são as pessoas cujo visto foi revogado, porque ele entende que isso é violar a privacidade da pessoa. Então foi assim em todos os casos. A primeira leva de vistos revogados foi o pessoal do STF, o Paulo Gonet e o Lewandowski. Foi revogado o visto por quê? Pelas ações contra o Bolsonaro. O que o governo americano falou? Não, que estamos revogando visto de pessoas que participaram da caça às bruxas ao Bolsonaro, da perseguição política ao Bolsonaro. Então a gente sabe que foram todos os ministros do STF, menos o Fux, Cássio Nunes e André Mendonça, e foi mais o Paulo Gonet, e foi também, e parece que foi o senador também, o Pacheco, o senador Pacheco e também o Lewandowski. Então essa turma, mas de novo, a gente não sabe quem foi. Por quê? Porque eles não avisam que foi fulano, beltrano e cicrano. Eles mandam carta para a pessoa fica sabendo que ela perdeu o visto. Mas eles não falam nada publicamente para não violar a privacidade da pessoa, né? A gente ficou sabendo depois, indiretamente, porque as pessoas falaram. O Padilha, por exemplo, reclamou que a filha dele... O Padilha foi a segunda leva. A segunda leva qual que foi? O governo americano afirmou que ia revogar o visto de oficiais que atuaram no Mais Médicos, né? O Mais Médicos, aquele programa de escravidão do governo Lula, na verdade, do governo Dilma, né, que o Padilha participou e coisa e tal. Aí foi o Padilha, foi mais um monte de gente do governo Lula. A gente não ficou sabendo quem são as pessoas. A gente só sabe que o pessoal ligado ao Mais Médicos foi sancionado. A pessoa recebe a cartinha dela, mas o governo americano não fala quem foi. Aqui, da mesma forma, não tem ainda nem o comunicado americano para dizer por que cancelaram o visto dessas pessoas. O que a gente sabe? Aqui, ó, a Reuters foi quem deu a notícia, quem deu o furo. O furo é da Reuters, tá aqui, ó. É só isso aqui, ó. Isso aqui é a notícia da Reuters. Um parágrafozinho. O governo americano está revogando o visto do Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, desculpa, o Jorge Messias e 5 outros ex e atuais oficiais judiciais brasileiros. Isso foi o que disse um oficial sênior da administração Trump para a Reuters nessa segunda-feira. Então só disse o seguinte, foram 6 vistos revogados. Foi o Bessias e outros 5 ligados oficiais jurídicos da área judicial brasileira, né? E aí que vem a coisa interessante, porque a gente não sabe ainda por que eles foram sancionados, né? E o que eu imagino que seja, que eu gostaria que fosse, mas eu não sei ainda, não saiu o comunicado ainda, em algum momento vai sair, que fosse justamente pela perseguição ao Eduardo Bolsonaro. Porque repara o seguinte, o Bessias, bem ou mal, não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro, né? Toda a ação do Bolsonaro é entre o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes. Por isso que o Paulo Gonet foi sancionado, o Alexandre de Moraes foi sancionado, mas num primeiro momento o Bessias não foi sancionado. Por quê? Porque ele não teve papel nenhum nessa loucura que foi feita com o Bolsonaro lá no STF, né? Esse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, do Bolsonaro, que condenou ele sem ter prova de nada, sem ter porcaria nenhuma, nada que ligasse realmente o Bolsonaro a qualquer coisa, né? Mas o Bessias atuou na perseguição ao Eduardo Bolsonaro. Foi o Bessias que entrou com uma ação alegando que o Eduardo Bolsonaro estava agindo contra o interesse nacional ao pedir tarifas para o Brasil e pedir lei Magnitsky para o Brasil. E aí isso resultou naquele segundo processo que o Eduardo Bolsonaro e que colocou o Jair Bolsonaro na cadeia. Lembra? O Bolsonaro está em prisão domiciliar hoje, não por causa do processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Esse ainda não foi o que deu a cadeia pro Jair Bolsonaro. Ao contrário, o Alexandre de Moraes botou o Bolsonaro em prisão domiciliar por causa deste outro processo em que acusam o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro e algumas outras pessoas, o Paulo Figueiredo, não sei o que lá, de obstrução de justiça. Uma coisa sem sentido nenhum. Porque você reclamar com um governo estrangeiro que o seu governo está agindo errado, não é obstrução de justiça.
é uma reclamação válida. O fato do Trump ter resolvido agir e fazer essa ação contra o governo brasileiro, em tese, o Alexandre de Moraes poderia botar essa sanção no Trump, podia mandar prender o Trump, né? Ia ser divertido pra caramba isso, mas ele poderia fazer isso. Porque o Trump sim fez a coisa. O Eduardo Bolsonaro não manda no Trump, o Paulo Figueiredo não manda no Trump, o máximo que eles fizeram foi falar com o Trump, foi reclamar com o Trump, né? Então, essa é a coisa, é um absurdo isso daí, mas é por isso que o Jair Bolsonaro tá em prisão domiciliar hoje, não é por causa do inquérito do, entre aspas, golpe, é por esse outro inquérito que foi iniciado pelo Messias. Então pode ser que justamente dessa vez entre o pessoal ligado a esse outro inquérito. E aí vem a segunda pergunta. Eu não sei se é isso, tá, gente? Vamos aguardar ainda a comunicação oficial do governo americano sobre o motivo para esses vistos terem sido cancelados. Mas supondo que seja isso, tem uma segunda pergunta que você pode fazer. Quem seriam esses outros 5 oficiais sancionados? Porque para pensar. Da galera do topo já foi todo mundo. Pelo menos da área judicial, né? Dos oficiais judiciais brasileiros já foi todo mundo. Já foram os 8 do STF que deveriam ir mesmo, ficaram só os 3 que estão do lado do Bolsonaro. Já foi o Paulo Gonet, já foi o ministro da Justiça do Lula, que é o Lewandowski, e agora já foi o Messias. Então já foi todo mundo nessa história aqui, já foi sancionado do alto nível. Então, quem são essas outras 5 pessoas que teriam sido sancionadas agora? Quem são essas pessoas? E aí tem dois caminhos que isso pode ir, né? Um lado é justamente você sancionar as pessoas que estão debaixo do Messias, debaixo do Alexandre de Moraes, os assessores do gabinete do Alexandre de Moraes, aquela moça lá, Cristina, não sei das quantas, o outro juiz lá, auxiliar que ajuda o Moraes. Esse pessoal pode começar a sentir o calor dessa parada, né? Isso é importante, como eu falei para vocês, isso mina o poder dessas pessoas, porque elas começam a dar ordem e o pessoal não querer responder mais, porque né, eu tô entrando na roubada por conta desse pessoal. Estamos fazendo um negócio errado, o pessoal sabe que está errado, mas até aqui estava tranquilo porque não ia ter consequência nenhuma, agora já viu que tem consequência, né? Então, uma alternativa é que essas 5 pessoas sejam pessoas debaixo do Messias e debaixo do Alexandre de Moraes, ou debaixo de outros órgãos aí, debaixo do Gonet, talvez, né? Enfim, a gente não sabe ainda quem são as pessoas e talvez não fiquemos sabendo, tá? A gente só sabe que o que vai ajudar a gente a saber é justamente com a explicação que vier, eventualmente, do governo americano, né? Além disso, tem uma outra possibilidade. Se o foco for realmente o pessoal que atuou para constranger o Eduardo Bolsonaro, entra na jogada também, possivelmente, os deputados, o Lindinho, o Randolfo Rodrigues e vários outros deputados e lideranças políticas que também agiram dessa forma. Por exemplo, o Alcolumbre recentemente criticou muito o Eduardo Bolsonaro. Será? Não sei, não sei. Eu acho que é o pessoal debaixo do Gonet, debaixo da AGU, do Messias e debaixo do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque fala aqui que são oficiais jurídicos, da área jurídica. Aí não faria sentido o Lindbergh entrar, ou o Randolfo Rodrigues entrar, ou mesmo o Alcolumbre entrar, porque eles não são da área jurídica, né? Mas não sei, pode ser que o pessoal da Reuters aqui também dá para ver que eles tiveram a informação de uma fonte interna, talvez a informação não esteja precisa, vai depender muito de como o anúncio for feito. E mais do que isso, também a gente não sabe, as pessoas podem não dizer que foram sancionadas, a gente pode não ficar sabendo, porque, de novo, os Estados Unidos não fala quem são as pessoas que perdem visto, elas mandam uma cartinha para a pessoa dizendo, olha, você perdeu o seu visto. E aí se a pessoa vai fazer alguma coisa ou não vai fazer alguma coisa, depende, né? O Padilha falou, o Padilha deixou claro, mas outras pessoas do governo Lula também receberam a cartinha, e ó, falaram nada, ficaram quietinhos. Não é à toa que o Lula tá com uma delegação pequenininha lá em Nova York, e praticamente ninguém lá, né? Aliás, ia ser muito lindo se, por exemplo, eles revogassem o visto do Lewandowski enquanto ele tá lá em Nova York e deportassem. Ia ser lindo de morrer, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que não, acho que isso aqui deve ser mais o pessoal que está aqui embaixo e coisa e tal. E o Lewandowski pegou o visto dele para o negócio da ONU. Os Estados Unidos têm um acordo com a ONU para permitir que chefes de Estado vão na ONU, aquela palhaçada toda que eu já falei para vocês. Então é provável que o Lewandowski só esteja limitado nos 5 blocos ali que a gente explicou, a mesma coisa do Padilha, né? Ele só pode ir do hotel para a ONU e coisa e tal. Eu acho que o Lewandowski está na mesma parada, tá? É que ele não falou, o Padilha falou sobre isso, o Lewandowski não falou. Então talvez, mas talvez seja a mesma coisa, ele tenha conseguido o visto, mas só ali na região da ONU, né? Enfim, tá muito divertido esse negócio. E o Paulo Figueiredo falou que tem mais, tá? O Paulo Figueiredo mandou aqui, ó, missão dada e missão cumprida, Viviane e Lex devidamente sancionados, e o dia não acabou. E já saiu um outro tweet dele também falando que, olha só, o Messias perdeu o visto e não acabou ainda. Ainda vem mais coisa aí. Ih, rapaz, o dia hoje vai ser magnífico, cara. Vou me preparar aqui que vai ter muito vídeo pra fazer hoje, meu amigo, sai de baixo. Daqui a pouco sai o vídeo sobre a Magnitsky da mulher do Alexandre de Moraes. Eu já fiz ao vivo, falando sobre a notícia, dando a notícia, mas ainda vou fazer um vídeo ainda, né, detalhado sobre isso, ainda hoje aqui, daqui a pouquinho.